Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. Com votos contrários dos paranaenses Sérgio Moro e Euriovisto Guimarães, de apenas mais 4 senadores, a PEC da reforma tributária passou pela CCJ e será votada ainda hoje no plenário lá da Casa Legislativa em Brasília. O placar final do colegiado foi de 20 votos a 6. Além dos 2 políticos do Paraná, um do União Brasil e outro do Podemos, os outros senadores que votaram contra o texto foram Eduardo Girão, do Novo, e Flávio Bolsonaro, além de Carlinhos Portinho e Rogério Marinho, todos do PL. O texto que passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado estabelece novas regras e também um novo modelo para o sistema tributário do Brasil. A proposta de emenda à Constituição será votada pelo plenário em 2 turnos. Essa é a regra do Congresso para as PECs. A votação deve começar ainda hoje e termina amanhã. Se for aprovada no Senado, ela terá que voltar para a Câmara. Os deputados já tinham analisado esse texto em julho, mas eles terão que avaliar as modificações que foram feitas pelos senadores. Em linhas gerais, a proposta inicial estabelece a extinção de 5 tributos: o IPI, o PIS e também o COFINS, que são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Eles seriam substituídos por 2 impostos sobre valor agregados, chamados IVAs. Um seria gerenciado pela União, o CBS, e outro teria uma gestão compartilhada entre estados e municípios, o IBS, além de um imposto seletivo sobre produtos nocivos à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas. O relatório prevê, entre outros pontos, um aumento para o Fundo de Desenvolvimento Regional, chegando a 60 bilhões de reais, uma trava para a carga tributária e um mecanismo que institui uma revisão periódica a cada 5 anos de benefícios para setores específicos da economia. Além disso, o documento também menciona um regime diferenciado para profissionais liberais, como advogados, engenheiros, contadores e médicos, e a criação de uma cesta básica nacional de alimentos, com alíquota zero, ou seja, isenta de tributos. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, frisou alguns pontos que ele considera aí delicados e que fizeram ele votar contra essa PEC na CCJ ontem. Vamos ouvir. O que eu gostaria de forçar o entendimento seria para a fixação de uma alíquota máxima para o CBS e para o IBS. Esse é o principal ponto de insegurança hoje do contribuinte da sociedade brasileira. Qual vai ser a alíquota desse tributo que está substituindo o ICMS, ISS, a COFINS, IPI, o PIS? O texto atual da reforma não tem essa previsão e algo que particularmente entendo que seria muito oportuno e necessário para tranquilizar a população. Do outro lado, também na distribuição dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional, a parcela que cabe ao Paraná nessa distribuição é muito pequena. Em matéria de renda per capita, pelos alguns cálculos que nós fizemos pelos critérios hoje estabelecidos, o Paraná receberia em torno de R$ 183 por pessoa, enquanto tem estados que vão receber mais de 10 vezes isso, mais de R$ 2.000. Então também meu posicionamento contrário à reforma foi exatamente para a gente tentar buscar uma construção coletiva aqui para um critério mais equitativo dessa repartição de recursos tributários. Vamos ver como a coisa vai evoluir. O relator da PEC, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, também aceitou uma série de emendas na reta final dessa articulação. Elas acabaram ampliando o rol de exceções e setores beneficiados com o novo sistema tributário. Entre as concessões feitas está a ampliação dos benefícios fiscais para montadoras do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Esse ponto específico foi o foco de uma manifestação do senador paranaense Euriovisto Guimarães. Ele ressaltou que foi cobrado por empresas automobilísticas instaladas no Paraná sobre o benefício aplicado para indústrias de outras regiões do país. Vamos conferir um trecho do que ele falou. A automobilística do Paraná me procurou para reclamar dessa bolsa Fiat. Isso realmente é uma coisa que está pegando muito seriamente no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, Rio de Janeiro. Por que só a Fiat, só em um estado? Agora, não dá para entender. Deixa eu passar aqui a palavra, tem 2 senadores inscritos, eu vou passar para o relator e vou iniciar a votação. Senador Humberto. Senhor presidente, essa proposição, essa emenda... Outro senador paranaense, o Flávio Arnes, do PSB, defendeu mais tempo para votar a PEC e que todos os parlamentares tenham conhecimento aí das emendas que foram aprovadas na CCJ. Ele falou sobre o assunto durante o pronunciamento na sessão de ontem no Senado. A gente também acompanha agora um trecho. Senhor presidente,
eu quero apoiar da minha parte a iniciativa de termos mais tempo para a votação. Esse é um assunto que interessa para toda a sociedade, que vai gerar impactos para as gerações futuras. E nós temos que votar com conhecimento de causa, porque senão será impossível votar. Da minha parte, pelo menos, era impossível. O próprio relator da matéria disse que aceitou 240 emendas. 240 emendas. Que emendas que são essas? O que foi aprovado? Eu não sou da CCJ. E muitas dessas emendas foram aprovadas hoje cedo. E eu tenho que dar meu voto até amanhã, 24 horas, para impactar a vida dos filhos, dos netos e dos bisnetos. É impossível isso. Vamos arrumar na Câmara dos Deputados. Não, eu quero votar com conhecimento de causa. Ontem à noite, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, divulgou uma nota criticando o aumento de exceções no texto da reforma tributária. Para a indústria, essa iniciativa vai resultar em impostos mais altos para empresas e consumidores. A aplicação de exceções, ou seja, um tratamento diferenciado aí para determinados setores da economia, pode afetar a alíquota geral sobre o consumo, impactando em uma maior cobrança de tributos para as outras atividades. Por conta disso, a CNI defende que, para que a reforma tributária seja a melhor para o Brasil, não pode haver novas exceções e as já admitidas devem ser revistas em prazo determinado. Vamos lá, Pedroso. Estamos falando aí que teremos um dos maiores IVAs do mundo. Quem está dizendo isso é o próprio Ministério da Fazenda. E me chamou a atenção a fala do Flávio Arnes dizendo o seguinte, que ele não teve tempo, e deve ser uma lógica entre os senadores, de ler o texto completo, e é um texto que vai trazer aí uma carga tributária alta e mudanças profundas na relação com o cidadão brasileiro e os impostos. Como entender tudo isso? Olha só, ninguém está conseguindo entender tudo isso. Perceba que o próprio Flávio Arnes, que não é um senador vocal, foi à tribuna reclamar. Conversei com muitos tributaristas, conversei com uma pessoa que é assessor técnico do Senado, funcionário de carreira. Ele disse que está tudo muito confuso. Os senadores não entendem direito todos os impactos, porque você tem medidas, inclusive, que conflitam entre elas. Na prática, aconteceu no Senado o mesmo que aconteceu na Câmara. No apagar das luzes, várias emendas, vários lobbies se fizeram ali representar, o que vão fazer com que toda a sociedade brasileira pague para que alguns setores sejam ali beneficiados. Pega esse exemplo citado das montadoras. Você terá todo o Brasil pagando esse subsídio para que algumas indústrias moribundas em outras regiões continuem se mantendo. Nós aqui do Paraná vamos ajudar a pagar o subsídio do agronegócio de outros estados. Isso fere, inclusive, o princípio federativo. Então acertam os senadores do Paraná quando reclamam ou não votam nesse texto. A complexidade, ela aumenta, porque quando você tem todas essas isenções, Mark, a gente vai vivenciar aquilo que a gente já sofria e virou piada. O bombonzinho ali, ele é biscoito ou é chocolate? Você vai ter agora uma das isenções, uma das tratamentos diferenciados é para suco de fruta sem adição de açúcar. Daqui a pouco a gente vai enfrentar ali o debate se o ketchup é suco ou molho. Sabe, então, essa reforma que veio para simplificar tem virado um Frankenstein. É importante, sim, que se defenda os interesses regionais, os interesses das pessoas, porque o caminho que nós estamos seguindo é os lobbies vão vencer e o cidadão vai continuar pagando a conta. Então, aqueles deputados, aquelas pessoas que reclamam, dizendo que a gente tem falado contra a reforma tributária, falado que, na prática, não é verdade que a alíquota vai subir, eles parecem muito enganados, porque o que a gente tem acompanhado é que vai subir e, pelo visto, a complexidade e os valores sobem juntos. É isso, né? E esse argumento de, olha, veja bem, a carga não vai aumentar porque a indústria vai pagar um pouquinho mais do que outros setores, é uma conversa para boi dormir, né? Nenhum setor vai pagar a meia entrada do outro. O que vai acontecer no final da história para você que paga imposto é o aumento da carga, infelizmente.